Agora nós vamos estudar os adjetivos que estão lá no livro 2 de vocês, lá na página 39, na página 40 e na 41. Então, o que é esse adjetivo? O adjetivo é a palavra que vai acompanhar o substantivo e vai atribuir a ele características e qualidades. E esses adjetivos, eles podem se flexionar em gênero, masculino, feminino, e número, singular e plural. E na maioria das vezes eles vão o quê? Combinar com o substantivo, para ficar todo mundo certinho. O artigo, o substantivo e o adjetivo. Beleza? Então vamos fazer uma breve definiçãozinha aqui, ó. Os adjetivos, eles contribuem para a organização desse mundo em que vivemos, porque assim nós conseguimos distinguir uma fruta que é azeda de uma fruta doce. Para isso a gente usa adjetivo. E eles também estão ligados à nossa forma de ver o mundo. O que é bom para um pode ser mal para outros. Então o adjetivo é muito importante, a gente utiliza o adjetivo o tempo todo. Vamos lá. Os adjetivos, eles também podem ser uniformes ou biformes. Lembra de uniforme? É ter uma única forma, para o masculino e para o feminino. Eu posso ter o homem saudável, a mulher saudável, tá? O menino saudável, a menina saudável. E biforme, que são duas formas. Uma forma para o masculino e outra para o feminino. O homem são, mulher sã. São e são pessoas que têm sanidade, tá? Que pensam, que elas sabem o que elas estão fazendo. E aí nós teremos as locuções adjetivas, que são duas ou mais palavras que valem como um adjetivo. Vamos relembrar? Exemplo, várias locuções adjetivas que eu trouxe para vocês. Então aqui, ó, mel de abelha, carne de boi, creme de cabelo, é um creme capilar, tá vendo? Ó, eu posso substituir por um adjetivo, mesmo quando eu não tenho como substituir, ela vai ter o valor de um adjetivo só. Beleza? Coloquei algumas aqui para vocês relembrarem. E aí, ó, a gente não pode esquecer, nem toda locução adjetiva poderá ser substituída por um adjetivo. Ela vai ter o valor de um adjetivo, mas eu não vou conseguir substituir. Essas aqui são as que eu consigo substituir. Essas aqui eu não consigo, ó. A aula de história será após a aula de língua portuguesa. A aula de história, ó, eu tô qualificando que aula é essa, tô caracterizando. É o valor de um adjetivo, é a aula de história, que vai ser quando? Depois da aula de língua portuguesa, ó, caracterizei esse substantivo aula, só que eu não tenho como substituir. O dente de leite da minha irmã caiu. Então, ó, que dente que era? Caracterizei, é o dente de leite, mas eu não tenho como substituir essas duas palavras por uma só. Mas o sentido é de um adjetivo único, tá? É uma única característica para o substantivo. Só é formado por duas palavrinhas, por isso que é uma locução. Aqui por três palavrinhas, por isso que recebe este nome. Belezinha, galera? Próximo. Os adjetivos pátrios, que são aqueles que nós usamos para indicar nacionalidade, naturalidade, origem, de onde a gente vem, tá bom? Então, ó, coloquei alguns exemplos. Quem nasce no estado do Rio é fluminense. Quem nasce lá na capital é carioca. Quem nasce em São Paulo, lá no estado, é paulista ou, o menos comum, bandeirante. Quem nasce na capital de São Paulo, paulistano ou paulistana. Quem é de Itaguaí, itaguaiense. Quem é de Nova Iguaçu, iguaçuano ou iguaçuana. Seropédica, seropedicense. E todos nós aqui no Brasil, brasileiro, brasileira, brasileiros e brasileiras. Beleza? Então, o adjetivo, ele pode ter dois graus. O grau comparativo e o grau superlativo. Tá? O grau comparativo nós só vamos fazer uma comparação. O grau superlativo vai ficar mais claro para nós, é essa parte de aumentativo e diminutivo, que é mais intensidade, vai dar mais intensidade ainda ao adjetivo. Então percebam comigo aqui, ó, o grau comparativo. Eu posso ter três tipos. Eu posso ter um grau comparativo de superioridade, uma coisa ser mais do que a outra, ou mais que a outra. Exemplo, Candy Crush é mais divertido do que o Fortnite. Então aqui, ó, eu estou comparando dois seres e tem um adjetivo aqui no meio. Eu estou dizendo que uma coisa é mais do que a outra. Eu tenho o grau comparativo de inferioridade, quando algo é menos do que outra coisa, sempre fazendo comparação entre seres.
Cachorros são menos preguiçosos que gatos. Comparei cachorro, gatos, meu adjetivo aí no meio, preguiçosos. E aí eu uso menos que ou menos do que para fazer essa comparação. E o grau comparativo de igualdade, uma coisa é igual a outra, eu vou comparar dois seres. Então uma coisa é tanto, tanto ou tão quanto outra. Exemplo, doce de leite é tão gostoso quanto Nutella. Ó, comparei o doce de leite e a Nutella. E aqui no meio eu coloquei quem? Um adjetivo. Esses são os 3 tipos de grau comparativo do adjetivo. E aí eu vou ter o grau superlativo, que é o grau mais intenso, tá? Sendo que o grau superlativo absoluto é o mais intenso de todos. Por quê? Eu tenho 2 formas. É o analítico e o sintético. Então aqui eu não estou fazendo comparação entre seres. Percebam? Eu estou falando de um único ser. E aí eu vou dar um grau muito intenso para ele, ó. Messi é um jogador concentrado. Beleza. Messi é um jogador muito concentrado. Então eu tô colocando uma intensidade aí. E se ele não fosse concentrado? Messi não é um jogador concentrado. Então Messi não é um jogador muito concentrado. Ou Messi é um jogador pouco concentrado. Então eu tô ali, ó, intensificando o meu adjetivo. E eu tenho o grau superlativo absoluto sintético. O sintético é sempre que eu vou colocar um sufixo. O que é o sufixo? É aquele morfeminha, ó, que eu coloco depois do radical. Então eu vou colocar aqui no caso um sufixo para eu mostrar que ele é muito concentrado. E em vez de eu usar a palavrinha muito, eu vou usar o grau sintético. Eu vou colocar meu sufixo. Messi é um jogador concentradíssimo. A maioria, não são todas, a maioria das palavras no grau sintético, elas vão ser escritas assim, ó, com esse símo no final, tá? Tem outros que não. Por exemplo, quando eu quero falar que a pessoa é muito pobre, eu falo paupérrimo. Aí eu não tenho o íssimo, mas a maioria das palavras serão formadas pelo íssimo, tá bem? Eu só tenho que lembrar. O grau analítico eu uso muito ou pouco, são esses advérbios. No grau sintético eu coloco um sufixo, é uma palavra só com um acréscimo de sufixo para mostrar essa intensidade. E eu tenho o grau relativo. É um grau intenso, tá? Mas se relacionando a outro ser. Não é uma comparação, tá? É uma relação. E aí eu tenho um grau relativo de superioridade, em que eu falo que uma coisa é mais do que todas as outras. Então, assim, eu não tô fazendo uma comparação entre uma coisa e outra. Ó, a turma 702 é a mais participativa que eu já vi. Então, de todas as turmas que eu já vi, a 702 é a mais participativa. Estou fazendo relação com todas as outras, não é comparação. E aí eu uso mais que para mostrar superioridade. E eu uso menos que para mostrar inferioridade. O jogo do Flamengo é o menos legal de todos para mim. Então, de todos os jogos que eu assisto, o do Flamengo é o menos legal. Então, aqui, ó, eu fiz uma inferioridade, tá? Eu coloquei o menos. Não fiz uma comparação. Eu fiz uma relação com tudo aí que eu assisto. Tranquilo? Vamos fazer o resumão? Então, nosso resumão aí do grau dos adjetivos. O grau dos adjetivos, ele pode ser comparativo, então eu faço uma comparação entre seres. Vou usar todos os exemplos de português. Português é mais legal do que história. Ó, fiz comparação, adjetivo no meio. Inferioridade, alguma coisa, algum ser é menos do que outro. Português é menos legal do que história. Ó, menos do que. Igualdade, tão ou tanto isso quanto aquilo. Esqueci de grifar aqui, mas vocês já vão achar aí que eu sei que vocês são espertos. Português é tão legal quanto história. Então, o tão e o quanto aqui, tá? É a minha comparação, meu adjetivo no meio. Um grau superlativo, aquele mais intenso, lembra? O analítico, então eu estou falando do mesmo ser, só de um ser. Português é muito legal. Toda vez que eu uso esse muito ou pouco, eu estou fazendo um absoluto analítico. Sintético é sempre que eu vou colocar quem? O sufixo. Português é legalzíssimo. Ó, uma palavra só e eu só acrescento sufixo só radical. O relativo, tá? Superioridade. Português é a matéria mais legal. Então, assim, de tudo que eu estudo, o português é a mais legal. O de inferioridade. Português é a matéria menos legal. Então, já se presume que você estuda várias coisas, mas português para você é o menos legal. Não confundam.
Superlativo absoluto, muito e pouco. Relativo é superioridade e inferioridade, é mais e menos, tá bom?